Vocês vão acompanhar a leitura e vão responder as atividades, tá bom? Duas consoantes diferentes na mesma sílaba. Você se lembra do convite de aniversário da Vitória? Nele aparecem essas palavras: completar, grande e prepare. Número 1. Agora observe a separação de sílabas dessas palavras. Separando completar, grande e prepare. Que vocês podem observar que tem duas consoantes que estão pintadas, elas estão grifadas, né? Por que elas estão pintadinhas, essas consoantes? Elas estão destacadas. Elas estão na mesma sílaba ou elas estão em sílabas diferentes? Vamos observar. Primeiro reflita e depois responda. O que podemos concluir sobre as consoantes destacadas nas sílabas? As consoantes estão em sílabas separadas. Elas estão em sílabas separadas? Observa. Ou as consoantes estão juntas na mesma sílaba? Você vai marcar a resposta correta. Pinte a letra que torna as palavras de cada par diferentes entre si. Você vai pintar a letrinha que torna a palavra diferente. Por exemplo, cara e clara. Tem uma letrinha que torna a palavrinha clara diferente de cara. Qual é essa letrinha? Nesse caso, na palavrinha clara, a letra L torna ela diferente de cara, não é isso? Então, você vai pintar a letra L, entendeu? Então, isso você vai fazer em todas as outras palavras dos quadros, tá? Escreva as sílabas cujas letras você pintou. Então, você pintou a letrinha L, lá na palavrinha clara, não foi? Então, agora você vai escrever em qual sílaba que o L está. Ele está na sílaba clá, não é? Então, você vai escrever a sílaba clá. E aí, você vai ver em prato, em qual sílaba que está a letrinha que você pintou, tá? E aí, você vai escrever somente a sílaba. Página 65, número 3. Nas palavras do quadro, contorne as sílabas em que há duas consoantes diferentes juntas na mesma sílaba. Então, nessas palavras que estão no quadro, proibido, brincar, graça, pedestre, todas as outras, você vai circular a sílaba que tem duas consoantes diferentes juntas, tá? Por exemplo, proibido. Tem uma sílaba só que tem duas consoantes juntas, né? Duas consoantes diferentes juntas. Qual que é? No caso, é o pró, a sílaba pró, não é? Então, você vai circular a sílaba pró. Isso você vai fazer nas outras palavras também. Número 4. Em cada linha dos quadros abaixo, escreva uma palavra que tenha em uma mesma sílaba as duas consoantes indicadas. Então, você vai escrever uma palavra para cada uma dessas consoantes aí. Só que essas consoantes precisam estar juntas na mesma sílaba. BR, por exemplo. Você precisa encontrar uma palavrinha que tenha BR junto em uma mesma sílaba. Por exemplo, abraço. Abraço, B e o R está junto na mesma sílaba. Entendeu? Então, você vai encontrar uma palavrinha para cada uma dessas consoantes. As consoantes precisam estar juntas na mesma sílaba. Pode ser no início, no meio ou no fim da palavra, tá? Não tem problema. Então, na página 66, número 5. Agora, escreva duas palavras que tenham estes grupos de consoantes na mesma sílaba. Então, aqui, a mesma coisa. Lá você escreveu, na número 4, você vai escrever uma palavra que tenham aquelas consoantes na mesma sílaba, né? Aqui você vai escrever duas palavras. Você vai encontrar duas palavras que tenham essas consoantes juntas na mesma sílaba. Por exemplo, BR, blindado, né? Então, você vai encontrar duas palavras para cada uma dessas, tá? Número 6. Leia a quadrinha, o trilho e a trilha. O trilho trouxe o trem trouxe a trupe trouxe o trio trouxe o truque. Letra A.
Pinte nas palavras da quadrinha as consoantes diferentes que estão juntas na mesma sílaba. Então, você vai lá na quadrinha, vai encontrar nas palavras onde tem duas consoantes juntas na mesma sílaba e vai pintar essas consoantes, tá? Vai pintar as letrinhas que são consoantes que estão juntas na mesma sílaba, tá bom? Você vai pintar. Letra B. Escreva as palavras da quadrinha que apresentam as sílabas que você pintou. Então, você foi lá na quadrinha e pintou as consoantes, não foi? Que estão juntas na mesma sílaba. Aí, na letra B, você vai escrever a palavrinha onde você encontrou essas consoantes, tá? Escreva a palavra. Então, agora vocês vão resolver, vão fazer as atividades, tá? E logo a gente volta com a correção, tá bom? Boa atividade.